Quando toca esse solinho, ninguém fica parado. Isso é Japão! E o choque é nelas. E aí galera, não muda não, está tudo bem com vocês? Como está? Ótimo. Mas sobre isso, vamos lá. Faz um tempinho já que eu viajei pra Fortaleza, né? Aí eu tava lá e viajei. Só que tem duas coisas que eu não me adaptei lá. A primeira é que os mar lá não são diferentes aqui de Recife. Tudo mar e rio. É tudo diferente daqui de Recife. E outra coisa é umas palavras lá que eles mudam, né? Eles mudam. Vamos supor, biscoito, não. Biscoito de chocoresco, lá é biscoito de negresco. E tudo isso comigo virou uma história, entendeu? Eu fui na barraca, né? Aí eu fui comprar. Mano, aquele negócio. O biscoito. Cheguei lá no biscoito eu fiz, irmão, tem biscoito de chocoresco? Aí ele fez, tem não? Aí eu fiz, e eu vi o biscoito, vamos supor, o negócio tava ali, eu vi o biscoito ali, o negócio azul assim. Eu fiz, irmão, o biscoito ali, irmão. Aí ele fez, não é não, ali não. Aí eu fiz, não é ali sim. Ele, não é chocoresco não. Só que eu não gosto de discutir, eu fui na casa de tia, aí fiz assim, né? Tia, o homem não quer me vender o biscoito. Ela fez, qual é o nome do biscoito? Eu falei, o nome do biscoito é chocoresco. Aí ela fez, vamos lá, vamos ver isso. Aí eu cheguei lá, aí eu fiz aquele ali, ela fez, ô irmão, levanta esse biscoito aí, ela disse o nome do irmão, esqueci. Levante o biscoito aí, por favor. Quando ela levantou, e o nome? Negresco. Bicho, isso me deu. Olha, eu fiquei tudo sem graça, tá ligado? Eu queria discutir com um cara que viu o nome do biscoito era chocoresco, só que eu fui de Recife pra Fortaleza, entendeu? Aí. E tudo isso vai, tá ligado? Aí passou a noite, eu lanchei. Aí fui aqui em Recife. Se chama bater pelada, tá ligado? Bater pelada. Já lá em Fortaleza é o baba. Eu acho que é o baba, né? Onde eu tava era o baba e o racha. Aí o meu irmão, bora bater esse raio. Meu primo chegou em mim assim e fez assim: bora bater esse racha. Era umas 9 horas da manhã. Bora bater esse racha na quadra. Só que isso já veio o racha na quadra. E aí, filho, eu não quero não. Ele, bora pô, eu não tô esperando com a bola. Eu fiz, irmão, isso é alguma coisa aí. Eu fiz, chama a racha aqui. Ele fez, chama. Eu fiz lá em Recife, chama pelada. Ele já olhou com aquela cara pra mim assim e fez. Aí já começou a rir, né? Tipo assim, eu tivesse por fora, tá ligado? Aí ele, eu fui, bora. Quando foi de tarde, aí eu já tinha voltado, né? Almocei, descansei. Ele, ei, bora soltar a raia. Eu falei, meu irmão, o bicho tem uma raia, velho. O bicho tem uma raia e. O bicho é foda, não tem uma raia. Aí eu fui, bora, cadê o aquário? Já fui logo assim, né? Cadê o aquário? Aí ele fez, tem, aí eu fiz, bora. Aí ele disse, lá chama como? Aí eu fiz, lá chama pipa. Aí ele, pipi mais o quê? O pipi papagaio, aquele gamelão. Aí ele, começou a rir na minha cara. E eu, todo estranho, velho. Todo estranho mesmo, todo por baixo. Aí, deixa eu fechar a porta daquele jeito. De volta. Aí eu fiz, não, mas bora, deixa esquecer isso. Sempre todo dia tem alguma coisa, né? Aí eu lá, poeira, só. Aí, Pedro. Aquela agonia, eu. Pronto. Mataram o bicho agora. Ele, Pedro. Eu, o que foi ele? Levei um tie. E ele tava com a linha assim, tá ligado? Levei um tie, eu. E o bicho levou um corte na minha mente, né? Esse bicho levou um corte. Ele, ó, a pipa voando. Aí eu já olhei com aquela cara.
Esse aí, ó. Já olhei com aquela cara, né? Estranho, meu irmão. Esse bicho tudo. Ele, lá chama como? Lá chama, levei um toque, levei um. Me torasse, alguma coisa assim, tá ligado? Mas sempre tinha um negócio assim. E eu sempre dizia as palavras daqui, eu sempre dizia as palavras de lá. E nisso eu fui me acostumando. Aí voltei pra casa, né? Quando eu cheguei em casa, minha tia fez. Aí eu fiz, tia, vem cá. Aí ela, pera ainda. Aí eu, oxi, meu irmão, as ideias. Pera ainda? Como assim? Aí eu fiz, deixa pra lá, né? Aí pegou. Só que eu fiz, no outro dia eu fiz, tia, eu quero comprar alguma coisa pra tomar café. De manhã cedinho, né? E todo dia ela não ia pra praia. Aí eu fiz, tia, eu quero comprar uma coisa pra tomar café. Aí ela fez, vai na bodega ali. Aqui em Recife a bodega tem negócio pra botar vinho. Tá ligado? Vai aparecer aquele lado aqui, tem negócio pra botar vinho. Aquela bodega, tá ligado? Eu fiz, tia, a bodega. Aí ela, vai na bodega. Eu fiz, pô, a bodega, véi. Irmão, é a bodega. Ô tia, a senhora tem negócio de vinho aí, é? Mesmo assim, né? Ela fez, não tenho não. Aí eu fiz, a bodega lá em Recife é aquele negócio que bota vinho. Ela, não, mas aqui é a barraca, como você chama lá de barraca, aqui é a barraca. Aí o chá tá certo. Aí eu peguei, fui lá, comprei o pão. Aí voltei pra casa. Aí cheguei em casa, eu fiz assim. Como é que eu fiz? Fui com deixa eu ver se eu me lembro aqui. Fiz. Rafael, bora pro shopping, fui. Bora pro shopping. Aí eu, bora. Aqui em Recife chama micro-ônibus, né? Chama micro-ônibus. Aí a gente desceu lá a ladeira. Era um muro, né? A gente desceu a ladeira. Chegou na ladeira lá, né? Aí chegou na parada, quer dizer, né? Aí ficou pra ir, chegou na parada aí eu peguei e fiz assim. Já veio um micro-ônibus. Ele olhou pra mim, eu fiz, pronto. Aqui já é outro nome, ele fez, eu fiz, diga o nome, aí ele pegou e fez. O nome aqui é. O nome aqui é. Topic. Topic. Puta merda, velho. Topic, doido. Ele é Topic, eu fiz, de boa, beleza, eu posso embora. Aí chegou no shopping, aí eu fiz. Bora na Riachuelo. Lá as escadas rolando, não é que nem daqui não, né? É que nem daqui, só que no shopping daqui é aquelas que formam o degazinho assim, tá ligado? Aí ainda vai formando o degazinho, vai aparecer aqui na foto. Aí. Peguei e fiz, bora se embora. Aí quando eu cheguei lá na escada rolante, eu fiz. Bora pra escada rolante? Aí, bora. Aí, ainda bem que a escada tá rolando, mas se não fosse, tava lascado. Aí o pobre no shopping, ele tem que ter alguma coisa errada ali pra ele se insistir em pegar, tá ligado? Aí quando eu subi na escada rolante, quando eu dobrei, aí eu vi um negócio de sorvete, né? Eu sou pobre, quando eu vou no shopping, mesmo que eu vou sem dinheiro, mas eu tenho que ir com o dinheiro do sorvete. Eu não posso ter dinheiro de comprar outra coisa, mas eu tenho que ir com o dinheiro do sorvete. Tá ligado? Tem que ir com o dinheiro do sorvete. Aí nisso, beleza, né? Aí comprei, aí fiz, moça, me dá uma casquinha. Sei lá, ei, vai sorvete. Aí ele, eu não tenho muita viagem. Eu, vai. Comprou sorvete lá pra ele. Aí eu comprei essa blusa aqui, do pano. Graças a Deus, né? Blusa do pano, pra dar reajuda. Aí comprei pra voltar pra casa. Aí voltei pra aqui, aí quando eu voltei pra aqui, aí foi quando eu quis fazer esses vídeos. Então é isso, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like aí embaixo, comente se gostou ou não nos comentários. E aí galera, teve um erro com a gravação aí lá, né? Lá no estúdio lá embaixo. Aí eu tive que subir pra terminar aqui que tá tarde, né? Vocês podem até assistir o vídeo de manhã, mas eu gravo de tarde, né? Aí ficou ruim. Mesmo assim, não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, comentar aí embaixo aí se gostou ou não do vídeo.
E é isso aí, é nóis e pá. Valeu por assistir, compartilhe com seus amigos. Compartilhe com seus amigos esse vídeo. Divulgue meu canal, tem mais vídeo aí toda semana. Acabei de ajeitar lá um negócio pra gravar melhor. Isso aí, valeu. Obrigado por assistir. Uma boa atenção e um bom dia, boa tarde, boa noite. Tecladinho do Chapa.